bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de Vingadores Ultimato. Eu já fiz um vídeo sobre Vingadores que saiu recentemente e o link tá aqui na descrição. É um vídeo sobre o filme em geral, recomendando sem spoilers. Esse vídeo de agora tem spoilers e não são spoilers quaisquer, tem spoilers bem pesados, então caso você não tenha visto o filme ainda, eu recomendo que você vá ver e depois volte aqui. Aviso dado, espero que quem ficou seja só ou quem não se importa com spoiler ou quem já tenha visto o filme. Eu amei Vingadores Ultimato, de verdade. É muito legal o filme, ele é épico e ele é dramático. Eu chorei e vibrei muito no filme. Foi muito legal, uma experiência cinematográfica que eu provavelmente nunca vou esquecer. Como eu falei no vídeo anterior, é um investimento de anos e anos, tanto do estúdio como do público, pra isso funcionar. E eu acho que ele funciona muito. Mas tem uma questão que me incomodou no filme e eu não tinha entendido exatamente por quê, até eu parar e pensar e escrever esse roteiro. Então eu queria dividir com vocês, e é claro, ninguém é obrigado a ter a mesma opinião que eu, e vocês podem concordar ou discordar aqui nos comentários, mas desde já eu queria pedir educação e civilidade nos comentários, porque o que eu tô propondo aqui é uma conversa, e conversa não é briga, tá, gente? É conversa. Então vamos lá. Na batalha final de Vingadores Ultimato, a gente tem a cena que, se eu falar, vocês já vão saber, que é a cena Girl Power. Basicamente, a cena em que a Capitã Marvel vai levar a Manopla do Infinito até a Kombi que tá lá estacionada do Homem-Formiga, e o Peter Parker pergunta: como você vai passar por tudo isso? E chegam as personagens femininas do universo Marvel. Não são todas, mas são praticamente todas as heroínas, ou seja, as personagens mais relevantes, e elas falam: ela estará bem protegida, ou seja, as mulheres se apoiam e elas são muito poderosas e não sei o que lá. Então elas vão abrindo o caminho para que a Capitã Marvel possa voar e chegar a entregar tudo certo. É uma cena muito legal, realmente, apesar de ser bastante óbvia e na cara, sabe, que o que eles estão tentando fazer. Eu acho que talvez eles pudessem ter sido um pouquinho mais sutis, só que é uma cena legal, sabe? É um grande avanço em relação ao que a gente tinha no mundo dos super-heróis. Se a gente for pensar, olha que legal, tantas personagens femininas assim, tantas heroínas femininas, a ponto deles conseguirem fazer uma cena com todas elas e tal. Isso é bacana, mas ao mesmo tempo essa cena me deixou um pouco incomodada em relação à Marvel. Isso porque eu tinha ficado com uma impressão ruim do tratamento das mulheres no filme um pouquinho antes, quando aconteceu a cena da morte da Viúva Negra. E eu já vou explicar por que essa cena da morte da Viúva Negra me incomodou, mas ser essa cena Girl Power, dizendo basicamente: olha como nós temos heroínas e mulheres fortes e tudo mais, contrasta muito com a maneira antiquada que os filmes ainda tratam as personagens femininas no universo Marvel. Então pra mim ficou uma contradição, sabe? Quando o filme poderia ter subvertido várias coisas em relação às mulheres, eles trouxeram essa cena meio que assim: parabenize a gente, porque tem mulheres e tudo mais. Então deixa primeiro eu explicar por que eu achei que a cena da Viúva Negra foi complicada, o que isso tem a ver com o nosso contexto de mulheres em filmes de super-herói e mulheres no cinema em geral, na verdade, em histórias da cultura pop. A cena da Viúva Negra que eu tô falando é quando ela e o Gavião Arqueiro, o Clint, vão até Vormir pra buscar a Joia da Alma, e lá naquele local é preciso fazer um sacrifício, é preciso sacrificar o que você ama pra obter a Joia da Alma. E nesse caso, o que você ama não é uma coisa, não é o ideal. O próprio Caveira Vermelha fala que é uma alma por uma alma, ou seja, alguém precisava morrer ali. E fica uma treta entre o Clint e a Natasha pra ver quem vai morrer. Os dois estão bem dispostos a se sacrificar pelo bem maior, mas aí um fica atacando o outro e tudo mais, e no final das contas o Clint tá quase conseguindo pular, mas a Natasha vai, segura ele de um jeito lá, e ficam os dois de pendurados, ele segurando ela pela mão. Nesse momento a Natasha pede pra ele soltar ela, pra ele deixar ela se sacrificar, e diz que tá tudo bem, e ela morre, e a gente fica com a imagem da Natasha no chão com o sangue escorrendo. É uma das mortes mais gráficas do filme, talvez não seja mais do que a do Thanos, por exemplo, que teve a cabeça cortada e tudo mais, e é mó tenso, mas é muito complicado você ver uma personagem tão importante, né, tão relevante do filme, assim, numa poça de sangue, numa morte tão violenta como os outros personagens não tiveram, sabe? E é isso, choca porque é um personagem bem importante. E é claro que a morte dela não é um choque só pra gente, também é um choque pros personagens do filme. É um momento de grande tristeza, de uma vitória amarga, porque eles conseguiram as joias, mas perderam alguém que eles amam muito. E eles têm que lidar com isso e amadurecer por conta disso. Até aí, aparentemente, não tem tanto problema. A gente tá num filme, as pessoas poderiam morrer a qualquer momento e tudo mais. Mas se a gente for parar pra pensar, essa morte da Viúva Negra entra em um contexto muito grande, não só em filmes, mas também
também nas histórias em quadrinhos de mulheres que são mortas ou desintegradas ou sequestradas ou feridas, traumatizadas pra sempre e mil outras coisas pro desenvolvimento de personagens masculinos. As personagens femininas muitas vezes são descartadas de um jeito muito fácil e de um jeito que não serve pra elas, pro arco delas, e sim pra avançar a história de outros personagens, geralmente masculinos. Isso é tão comum nas histórias em quadrinhos que tem até um termo específico, que é Women in Refrigerators, ou seja, mulheres na geladeira. Por que tem esse nome, né? É com base num caso extremo disso que aconteceu nos quadrinhos do Lanterna Verde. Tem uma história que o Kyle Rayner vai lá abrir a geladeira e ele se depara com o corpo da namorada dele que tinha acabado de ser morta pelo vilão. Tipo, ele matou a menina e colocou ela na geladeira, pelo simples fato de atacar essa personagem. A morte dela, a dor dela, tudo foi usado só pro desenvolvimento do protagonista homem, ou do personagem homem. E aí a Gayle Simone, quadrinista, cunhou esse termo pra falar, de maneira geral, desses casos em que a personagem feminina é meio que morta por um motivo fútil, sabe? Ela é simplesmente descartada pra outro personagem poder evoluir, ou simplesmente passar um período de dificuldades, ficar triste, esse tipo de coisa. Na real, o maior problema não é o recurso em si ser usado numa história, mas sim a frequência com que acontece a ponto de se tornar um clichê. Só pra citar em alguns casos aqui, na Piada Mortal, o Coringa vai lá do nada e dá um tiro na Bárbara Gordon. Isso acontece na história basicamente pra mostrar a dor do pai dela e a dor do Batman, meio pra tentar endoidar os dois, que é o objetivo do Coringa nesse caso. Logan, por exemplo, tem spoiler, mas é logo no começo do filme, tá? A Gabriela Lopez encontra o Wolverine e morre logo em seguida, quando ele vai sair um pouquinho, morreu, pronto. Aí tem um vídeo dela no celular que explica as coisas e a história se move, mas nem o Wolverine, nem a Laura comentam mais o nome da Gabriela, nunca mais no filme, se eu não me engano. Então, basicamente, ela morreu só pra avançar a história. E mesmo se a gente sair desse rolê super-herói, tem, por exemplo, Supernatural, que logo no piloto morrem duas mulheres importantes pros protagonistas, e isso é uma motivação pra eles fazerem o que eles fazem lá nos primeiros episódios e em seguida. Então vamos voltar agora pra morte da Natasha. Na minha opinião, ela tem muitos elementos que remetem a essa questão das mulheres na geladeira, porque é uma morte que na história serviu principalmente como desenvolvimento pro Gavião Arqueiro, a questão dele ter que lidar com a culpa dela ter morrido e ele sobrevivido, o que acaba sendo um pouco redundante até na minha opinião, porque o Gavião Arqueiro já tinha essa culpa de ter sobrevivido e tudo mais por conta da família dele que tinha desaparecido. E se a gente for parar pra pensar, as personagens que ele mais interage da família, que mais mostram que ele tá sentindo falta no filme e tudo mais, são as mulheres. A mulher dele, a esposa, e a filha mais velha. Ele tem filhos meninos que desapareceram também, mas as relações mais fortes mostradas são essas duas. Então, assim, na falta de uma mulher sacrificada pra esse personagem ter desenvolvimento, a gente teve 3. Mas é claro que a morte da Natasha não é só pro Gavião Arqueiro se desenvolver. Todos os Vingadores sentiram a morte dela e usaram isso de alguma maneira pra se desenvolver. Só que todos os personagens dessa força-tarefa que sobraram, tirando a Nebulosa, que não tinha praticamente relação nenhuma com a Natasha, e naquele momento, inclusive, era a Nebulosa de outra época, que nem conhecia ela mesmo, todos os que sobraram eram homens. E uma outra questão sobre essa cena da morte dela é que eles se embaralham lá e tal, e o Clint fica segurando a mão da Natasha. E ela tem que ficar pedindo pra ele, tá tudo bem, me deixa aí, me larga, e tudo. No fim, ela até dá uma chutada e ele larga no fim das contas. Mas meio que tudo depende da capacidade dele segurar ou não, da decisão dele soltar ou não. Então, nem nesse último momento de vida ela tem muita agência, muito poder de decisão. E as últimas palavras dela são tentando consolar o personagem masculino pra ficar tudo bem, pra ele não se sentir muito mal, que ela tá morrendo pela humanidade. O ponto todo dessa questão das mulheres na geladeira é isso, que elas não têm agência sobre o próprio destino. Mesmo elas sendo muitas vezes heroínas, poderosas, elas ficam à mercê de serem usadas apenas como ferramentas pro desenvolvimento dos personagens que estão ao redor delas, geralmente homens. E não quer dizer que não existam casos em que o personagem masculino morre de um jeito dispensável e a feminina se desenvolve a partir disso. Mas primeiro que isso é muito mais raro, e depois que em algumas dessas situações o homem tem muito mais agência sobre o sacrifício que ele vai fazer. Um exemplo disso é em Mulher Maravilha, que o cara tem pleno controle sobre a maneira que ele vai se sacrificar. Então é claro que o Clint ia se afetar com a morte da Natasha, isso é óbvio, né? Mas a questão é um clichê tão grande isso ser feito com personagens femininas, e tem tantos outros personagens masculinos no universo Marvel, que é um pouco surpreendente até eles escolherem repetir esse clichê com uma das personagens mais importantes dos Vingadores, sabe? A mulher mais relevante do universo cinematográfico da Marvel. Ainda mais depois deles terem feito essa coisa do sacrifício da mulher caindo do penhasco. No outro filme já tinha sacrificado a Gamora. E aí eu até pensei que eles fossem subverter isso. Então parecia que ia ser a Natasha, mas no fim das contas quem caía era o Clint. Mas não, eles decidiram fazer o clichê mesmo e é isso. Ainda nessa discussão
comparação, eu tinha postado no meu Twitter esses dias um artigo do Daily Mail, se eu não me engano, falando sobre a comparação de tempo de tela dos personagens masculinos e femininos. E o título da matéria é que os homens tinham, em geral, 3 vezes mais tempo de tela do que as mulheres em Vingadores Ultimato. E lá eles listam a quantidade de tempo de cada um dos personagens de maior destaque, tanto masculinos como femininos. Mas o que eu achei bem doido é que, assim, talvez as pessoas não tenham lido o artigo e tudo mais, mas o principal argumento que usaram pra mim foi: mas esse é um filme sobre os Vingadores originais, e nos Vingadores originais só tem a Viúva Negra, então é claro que ia ter menos tempo de tela. E assim, só desse argumento existir, dela ser a única Vingadora e tudo mais, já seria um problema em si, mas isso a gente nem vai entrar. Aquele negócio do princípio da Smurfette, que só tem uma mulher num grupo de homens, não vamos entrar nessa questão aqui. Primeiro que o artigo tá falando de vários personagens, não tá falando de protagonistas em si. É lógico que os protagonistas, que as pessoas estão considerando que são Homem de Ferro e Capitão América, vão ter mais tempo de tela que todo mundo. Mas no caso dos personagens secundários do filme, os personagens homens têm muito mais tempo do que as personagens femininas. De acordo com o artigo, tem só 2 personagens femininas que aparecem no filme por mais de 30 minutos, sendo que são 8 personagens masculinos que aparecem por mais de 30 minutos. E aí você pode dizer: ah, são as personagens que compuseram a equipe de resgate lá da Volta ao Tempo. Sim, mas quem escolheu quem participava dessa equipe de Volta ao Tempo foram os roteiristas. Quem escolheu quem sobreviveu ao estalar de dedos do Thanos foram os roteiristas. Então eles tinham plena liberdade pra colocar mais mulheres com mais tempo de tela. Mas nem era essa a minha questão quando eu postei o artigo, porque eu acho realmente que as personagens femininas estão ganhando espaço no universo Marvel, a gente tá avançando em relação a isso. Eu postei o artigo exatamente porque eu tava falando que eu não tinha gostado muito da maneira como o filme em geral encarava as mulheres, essa questão de fazer uma cena girl power depois de ter feito um baita clichê com a Viúva Negra. Mas eu não queria dar spoiler disso no Twitter. Quando vieram com esse argumento de que o filme é sobre os Vingadores originais, eu fiquei mais incomodada ainda com a cena da Viúva Negra, porque ela é dos Vingadores originais. E esse filme não foi sobre ela, porque todos os outros Vingadores originais tiveram o seu grande momento. Tony Stark constituiu família e teve uma despedida com todo mundo vestido de terno e triste e tudo mais. E ele mesmo escolheu fazer o sacrifício heróico. Ele é o cara que decidiu o futuro de todo mundo. O Capitão América não só escolheu ajudar na luta, como ele escolheu ficar no passado, procurar a mulher da vida dele e envelhecer junto com ela e deixar pra trás toda a carreira dele como Capitão América. Foi uma escolha dele e ele ficou bem feliz, aparentemente. O Thor, que era um dos mais traumatizados, conseguiu superar o que estava acontecendo e reunir forças pra enfrentar o Thanos, que era alguém que botava medo nele. A própria ideia do Thanos botava medo nele. O Hulk, apesar de não ter tido tanto desenvolvimento, assim, na minha opinião, ele foi o cara que decidiu que ele daria a primeira estalada de dedos pra trazer todo mundo de volta. Que é coisa mais gloriosa do que isso, ele trouxe algo de muito benéfico pra todos. O Clint começou revoltado e tudo mais, e tentou se redimir, mais ou menos, e reencontrou a própria família, ficou feliz. E a Viúva Negra começou como uma líder e morreu. Basicamente. Tem uma fala depois do Clint com a Feiticeira Escarlate, de que, ela sabe que tudo deu certo e tudo mais. Mas é isso, não deram a oportunidade da Viúva Negra ter o seu desenvolvimento. Nem necessariamente o seu final feliz, ela podia ter se sacrificado sim, mas talvez de outra maneira que tivesse mais significado. Então, se você me perguntasse o que eu faria de diferente naquela cena, eu provavelmente teria matado o Clint. Por quê? Porque ele tava naquele caminho de trevas já e não sei o quê, e ele ter morrido naquele momento, isso é uma espécie de redenção pela morte e tudo mais, seria um clichêzinho também, sabe? Mas seria um clichê que encerraria pelo menos o arco do personagem de um jeito que é condizente com o que estava acontecendo. Ele se redimiu, fez algo pelo bem maior, mesmo sacrificando a chance de ver a família dele de novo, sabe? Mesmo se trouxer a família, ele estaria morto. Que é mais ou menos a escolha que o Tony Stark teve que fazer. Mas no caso do Gavião Arqueiro, seria pra Joia da Alma. Já a Natasha morrer naquele momento seria o encerramento abrupto da jornada da personagem. Ela não teve tempo de se desenvolver. Ela, eu diria, não foi tratada como uma personagem naquele filme, como os outros Vingadores foram. Eles todos tiveram seus próprios arcos. A Natasha não, ela foi interrompida. E de novo, ser isso com a única Vingadora original feminina, ser esse clichê que é repetido tantas vezes de personagens femininas sendo mortas pra desenvolver o arco dos outros, eu fiquei um pouco surpresa de em 2019 a Marvel ainda fazer isso. Então é por isso que pra mim a cena do Girl Power que acontece na grande batalha final é tão incongruente, porque realmente ela contrasta muito com a atitude que era perfeitamente evitável que eles tomaram antes nesse filme. De novo,
novo, eu amei Vingadores Ultimato, eu gostei demais do filme, e é exatamente por isso até que ter esse problema me chocou tanto, porque o filme em geral é tão satisfatório, ele é tão legal, e ele tem um carinho tão grande pelos outros filmes dos Vingadores, pelos Vingadores originais, que eu queria que eles tivessem tido um carinho um pouco maior com a Natasha e com as outras personagens femininas também. É isso, ficou um vídeo imenso, desculpa, eu falei demais, mas deixem aí nos comentários o que vocês pensam sobre esse assunto. De novo, vamos manter a educação nos comentários, e se você gostou, curte o vídeo, assina o canal, um beijo e até a próxima!